O respeto por la bola es siempre, ¿eh? O respeto por la bola es todo el tiempo. Todo el tiempo. Una bola perdida, un problema. No se puede perder nunca la bola. Nunca, nunca, nunca. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí que o Jorge Sampaoli está botando para quebrar nos treinos e fazendo aquele estilo europeu. Menos tempo de treino, mas com uma intensidade ali altíssima. E isso é ótimo porque se reflete dentro de campo. Falando sobre a inveja dos antes, né? Não adianta, os caras ganham títulos, mas não esquecem do time do Flamengo. Dessa vez foi o presidente do Fluminense que quase um mês depois continua comemorando o Carioca e cutucando a onça com vara curta. Flamengo tá se revitalizando nesse ano de 2023. Depois vocês não reclamem de estarem provocando, porque vocês estão mexendo com o brilho dos jogadores e isso no vestiário a gente sabe que é um combustível espetacular para a gente apresentar um futebol cada vez melhor. Falando sobre a nova liga, Flamengo e Corinthians estão de um lado e os 38 clubes estão do outro lado. Isso pela parte ali de distribuição financeira, né? Os caras têm uma torcida bem reduzida e querem ganhar praticamente a mesma coisa. Aí é complicado. E falando também sobre a parte médica, vamos atualizar a situação do Bruno Henrique, que foi cortado para essa próxima partida contra o Inter, e a situação do Gabigol, que foi liberado. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geral TV. E se puderem, se gostarem do vídeo, aí por favor, vocês deixem o canal, se inscrevam e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora, novamente, falar sobre os treinamentos do Jorge Sampaoli, técnico atual do Flamengo, que tem ali importado o ritmo de treinamento europeu para aqui para o Brasil. Para quem não sabe, lá na Europa eles treinam menos do que aqui, mas a intensidade é altíssima, né? Treinam 1h30, 2 horas, mas é como se estivesse treinando 5 horas seguidas, porque o nível é altíssimo, a intensidade é altíssima. E uma curiosidade aí nesse último treino foi dele falando: a gente tem que respeitar a bola. Quando a gente perde a bola, é um problema. A gente não quer problema durante o jogo, então a gente não pode perder a bola, a gente tem que trabalhar a bola. Quanto mais tempo a gente fica com ela, menos insegura fica a nossa zaga, menos inseguro fica o time, porque quem tem a posse de bola comanda a partida. E legal da gente ver esse ritmo altíssimo nos treinamentos, porque durante a partida é isso que o Sampaoli está cobrando, um ritmo alto, perdeu a bola, todo mundo em bloco, todo mundo buscando a recuperação da mesma o mais rápido possível. É isso que a gente estava querendo no time do Flamengo já há muito tempo, pô. Intensidade o tempo todo ali, mordendo a bola, comendo a grama, como se fosse o último prato de comida, indo nas disputas. Foi bem legal a gente ver o time contra o Nublense, e é o que eu falei. Nessa partida contra o Internacional, aí que a gente vai ter aquele teste real. Porque o Internacional é um time grande, tem um elenco qualificado, e jogando lá na casa deles, às 11 da manhã, realmente para mim vai ser aquele teste de fogo. E o Sampaoli sempre cobrando os jogadores na beira do campo, como se ele quisesse entrar, né? Se ele pudesse, ele entrava e comandava lá de dentro do campo, porque o cara é muito agitado e ele reflete a nação rubro-negra na beira do gramado. Então, vamos ali continuar observando esses treinamentos, vamos ver como é que o Flamengo vai agir dentro de campo, mas eu estou com uma expectativa muito boa, até porque os jogadores na zona de conforto é complicado durante a partida. E quando eles saem dessa zona de conforto, quando vem alguém mais experiente para cobrar, e o Vidal foi bem claro, né? Falou que o Sampaoli vai botar o Flamengo para cima dos adversários. E esse é o real DNA rubro-negro. Ah, mas Pedro, tá com 3 zagueiros, irmão. A formação pouco importa. O importante é a atitude dos jogadores dentro de campo. É lógico, a gente ficava chateado vendo o Vitor Pereira botar 3 zagueiros, porque o Flamengo não conseguia jogar nem com 3, nem com 2 zagueiros, nem com 1 zagueiro, nem com 5. A gente não jogava, a gente não tinha atitude dentro de campo. Ah, o Sampaoli botou os 3 zagueiros. Botou, mas o Flamengo, irmão, teve uma intensidade gigantesca. Até Marinho jogou bem, um jogador aí que eu venho falando. Galera, vamos dar tempo para ele, tá com vontade. E aí, o técnico acertando o posicionamento dentro de campo, os jogadores rendem mais. Então, estou muito feliz com esse estilo europeu de treinar o rubro-negro, com alta intensidade e um ritmo elevado durante os jogos. Nação rubro-negra falando agora sobre a inveja dos adversários, né?
Eles não podem ver o Flamengo bem que se mordem. E quando o Flamengo começa a dar umas baqueadas, começa a ir mal, como foi com o Vitor Pereira, aí que os caras sentam por cima da carne seca e sempre lembram o Flamengo, não adianta. Os caras são campeões, às vezes, e continuam lembrando do rubro-negro. Há um tempo atrás a Leila chegou e bostejou diante da televisão, né, falando do Flamengo, e reclamando que o Landim não voltou no voo dela, que o Flamengo é sozinho ali e não concorda com as situações da nova liga. Irmão, se for o Flamengo perder dinheiro, não vai concordar, com certeza. O Flamengo traz aí a maior audiência do Brasil, não só da nossa torcida, como a dos antes também. E depois de mais ou menos 2 semanas e pouca, o presidente do Fluminense e o Fluminense continuam comemorando o Campeonato Carioca como se fosse uma final de Libertadores, né? Isso mostra cada vez mais a grandeza do Flamengo. E o presidente do Fluminense, 2 semanas depois, continua provocando. E isso para mim é excelente. Isso é bom, que mexe com o brio dos jogadores. Isso é excelente pra gente botar no vestiário e mostrar, ó, olha que estão falando da gente ali, ó. Deixa eles falarem, vamos dar a volta por cima. Isso serve de incentivo para os jogadores. Isso mostra, lógico, que o Flamengo é o sol ali do futebol brasileiro, né? O pessoal que quer crescer um pouco é só chegar perto e falar do Flamengo, mesmo com os caras sendo campeões. E foi o que aconteceu agora. O Fluminense ganhou um Carioca, né, que é um campeonato. Lógico que a gente queria ganhar, não vou falar que a gente não queria. A gente queria ganhar um campeonato Carioca. Mas ficar quase um mês comemorando o Carioca para um time que tem ali conquistas, né, abaixo das expectativas dos últimos anos. O Fluminense não ganha nada há muito tempo. Quando ganha um campeonato Carioca, mas títulos de relevância eles não conseguem. E aí, para sair na mídia, eles sempre atacam o time do Flamengo. Então, essa falta de respeito do presidente do Fluminense, da presidente do Palmeiras, para mim, é bom para incentivar, para mexer com o brio dos jogadores. E quando a gente estiver bem, porque a gente vai voltar a um bom nível, eu creio nisso, a gente tem jogadores de qualidade. Faltava ali um técnico para tirar o melhor deles. Tomara que esse técnico seja o Sampaoli. Eu quero ver o que esses caras vão falar, né? Porque eles queriam ser a gente. Porque lembram da gente 24 horas, queria muito saber a sua opinião. Eu acho bom eles ficarem mexendo com o Flamengo, porque eles estão cutucando a onça com vara curta. Quando a onça se levantar, aí eles vão correr para debaixo da mesa e ficar se tremendo todo, como aconteceu ali em 2019, 2020 a gente foi bem, 2022 a gente foi bem também. Não vi nada eles indo na mídia falar do Flamengo, né? Eles usam um momento ruim para ficar provocando. Mas beleza, vamos aguardar. Acredito que essa situação vai ser um combustível para que a gente saia dessa situação que a gente estava no começo do ano cada vez mais rápido. Agora atualizando vocês sobre a parte médica rubro-negra. Gabigol e também Bruno Henrique, 2 jogadores ali com destinos opostos para a próxima partida contra o Inter. E isso porque o Gabigol, na última partida do Flamengo, ele sofreu uma queda muito feia, ficou sem ar, bateu com a costela, meio que as costas também no chão, e ele estava reclamando de muitas dores durante a partida. Ele era dúvida para essa partida contra o Inter, mas já que ele conseguiu treinar bem, as dores foram embora, ele está confirmado para esse jogo. A gente não sabe se no banco ou no time titular, provavelmente no time titular. Mas a verdade é a seguinte, ele está liberado, está 100% e vai para essa partida contra o Inter. Diferentemente do Gabigol, o Bruno Henrique teve um destino ali alternativo, né? Ele não foi para a última partida contra o Nublense, ele não vai ser relacionado para essa partida contra o Inter, e isso porque, segundo o Globo, é um planejamento mesmo do Flamengo, dele ter estreado ali contra o Curitiba e ficar esse tempo ali mais na academia, mais se recuperando, para que na partida contra o Maringá ele volte a ser relacionado. Para quem não lembra, contra o Curitiba ele jogou mais ou menos uns 25 minutos, e para essa partida do Maringá a tendência é que ele tenha mais tempo dentro de campo. E a gente sabe, né, que o Flamengo precisa se recuperar desse revés que ele teve na primeira partida. A gente já entra para essa partida contra o Maringá devendo 2 gols. Porque o Maringá venceu a primeira partida e 2-0 na primeira partida foi pouco, porque a atuação do Flamengo foi péssima. Mas a verdade é essa, galera. Gabigol liberado e Bruno Henrique poupado, mas na próxima partida contra o Maringá ele já retorna. E é isso que o meu pai sempre falava. Flamengo é contra tudo e contra todos. E falando sobre a nova liga, 38 clubes eles já entraram em acordo. Falta Flamengo e Corinthians. E por que falta Flamengo e Corinthians? Porque Flamengo e Corinthians são contra. Lembrando que cada clube tem o voto de veto ali. Se não tiver unanimidade, não fecha o acordo.
Foi isso que foi acordado ali na hora de fazer essa nova liga. E esses 38 clubes entraram no acordo, por quê? Porque eles tiram dinheiro do Flamengo e Corinthians. É por isso que Flamengo e Corinthians são contra. O Flamengo ganhava em torno de 2,5 vezes a mais do que os outros. E agora eles querem baixar para 1,25 para o Flamengo, 1,30 para o Flamengo e 1,20 para o Corinthians. Mas vamos parar para pensar. É justo essa divisão financeira? Na minha opinião, não, pelo tamanho das torcidas. A torcida do Flamengo, junto com a torcida do Corinthians, representam quase a metade dos torcedores do Brasil. E por que é justo um clube, exemplo, como o Palmeiras, como o Fluminense, que tem uma torcida que não é grande, é uma torcida pequena comparada com a do Flamengo e também do Corinthians, por que eles querem tanto fechar esse acordo? Porque eles sabem que eles estão na desvantagem em relação aos torcedores, eles sabem que os patrocinadores não fecham o contrato por causa deles, e sim fecham por causa dos trem pagadores, que são Flamengo e Corinthians, principalmente o time do Flamengo, que quando joga, além da sua própria torcida gigantesca, da audiência, os antes, né, a torcida arco-íris, como a gente fala, que são todas as outras torcidas, elas também dão audiência, porque elas ligam o secador e torcem contra. Então, no meu ver, o Flamengo teria que pelo menos continuar ganhando essa porcentagem que ganhava, que ganha, né, atualmente aí com a CBF, com a Globo ali, fazendo a transmissão dos jogos. Flamengo e Corinthians têm, na minha opinião, por direito de receber mais. Então vai ficar nesse imbróglio, tá? Vai ser discutido a parte ali de valores, né, a porcentagem que Flamengo e Corinthians vai receber. Se a nova liga não aumentar esses valores que eles estão querendo botar, vai ficar difícil de fechar, até porque está no contrato. A unanimidade é o principal fator para poder botar novas regras aí na nova liga. Se continuar com esse mimimi, não reconhecendo o tamanho, a grandeza do time do Flamengo, vai fechar os 38 clubes e o Flamengo e Corinthians vão dizer não. Então, que vocês cheguem no acordo, porque vai ser bom para todo mundo a nova liga. Até pelos valores envolvidos, né? 5 bilhões de reais a serem distribuídos para os clubes. É por isso que fica essa guerra de bastidores, né? Se não existia a união antes, imagina agora o Flamengo crescendo e mostrando realmente o que veio no futebol brasileiro depois aí da década de 80, né? Ficou um tempo, um hiato aí muito grande, e aí depois de 2019 o Flamengo voltou a embalar e mostrar quem é ali que estava jogando futebol condizente, né? Pagando as suas dívidas e mostrando que sim, dá para fazer um clube de futebol sem fazer SAF, contando com a sua torcida e pagando as dívidas. Aí a maioria dos clubes aí não pagam as dívidas, não tem certidão negativa de débito, como é o Vasco querendo o Maracanã, mas não tem a certidão negativa. E o Flamengo, que luta para pagar os seus impostos, acaba aí sofrendo reflexo por causa, sim, da inveja dos outros e do não reconhecimento do nosso tamanho e principalmente do tamanho da nação rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!